Overlord, interlúdio do volume 4. Provavelmente eles já estavam discutindo alguma outra coisa na sala de reuniões assim que ele saiu. No entanto, seus deveres naquela sala acabaram, por isso ele foi embora, mesmo que a discussão não houvesse terminado. Dito isso, ele ainda tinha trabalho a fazer. Na ocasião, estava apenas dando um relatório, mas agora ele tinha que cumprir suas responsabilidades como o primeiro assento da escritura preta, em outras palavras, como seu líder. Isso incluía ressuscitar seus companheiros mortos, escolher substitutos temporários para suas posições, bem como treinamento, condução de experimentos e assim por diante. Afinal, as 6 escrituras eram organizações secretas, então levavam vidas duplas, infiltrando-se na teocracia. E por falar em suas vidas pessoais, ele tinha que se casar, preferencialmente com múltiplas parceiras. Atualmente, havia apenas 3 divinos dentro da teocracia Slaane, e assim, os superiores sugeriram que ele tinha que fazer seu dever patriótico e procriar. Todas essas demandas se acumularam e o deixaram praticamente sem tempo livre. Ai, que chatice. Eu esperava poder relaxar um pouco hoje. Depois de ser liberado da reunião dos cardeais, uma reunião entre os mais importantes detentores de nomeações na teocracia, ele rodeou os ombros, e então sua atenção foi atraída por um som de clec, clec, clec. Ele já sabia quem havia feito o som sem nem mesmo olhar na direção dela. Havia poucos na teocracia Slaane que tinham permissão para entrar neste lugar, e quando ele pensou sobre as pessoas que não estavam presentes na sala de reunião, a resposta ficou clara. Como esperado, havia uma garota encostada na parede. Ela tinha um penteado singular, com o lado esquerdo sendo uma cor diferente do direito. Um era prata cintilante, enquanto o outro era um preto bem intenso. A cor de seus olhos também seguia essa disparidade. Ao lado dela, encostada na parede, havia uma foice de guerra que lembrava uma lança em forma de cruz. Embora parecesse jovem, alguém que mal aparentasse 15 anos, sua idade não correspondia à sua aparência. Desde que ele se tornou o capitão da escritura preta, o primeiro assento, a aparência da garota não havia mudado em nada em todos esses anos. Ele sem querer foi guiado a olhar para as orelhas dela, mas então se deteve. Isso porque ele sabia que a garota odiava qualquer um que olhasse para suas orelhas. Os lábios sedutores da garota formaram uma curva, como se ela estivesse lendo a mente dele. Ela era uma criança mestiça, nascida de probabilidades quase impossíveis, o acento extra da escritura preta, conhecida pela alcunha de Morte Certa. Ela era uma guardiã, responsável por defender o santo sacrossanto da teocracia Slaane, o lugar onde as relíquias dos 5 deuses eram mantidas. O som que o rapaz ouviu veio do brinquedo nas mãos dela. Na teocracia Slaane, se chamava de Cubo de Rubric, e aparentemente era uma herança dos 6 grandes deuses. A voz da garota se misturou com o clec-clec-clec do brinquedo. Montar um lado é bem simples, mas é difícil conseguir 2. O rapaz não achava difícil fazer isso, mas não sabia se deveria dizer isso a ela. No final, ele escolheu responder apenas dando um sorriso amargo. A menina não parecia se importar com sua resposta e continuou indiferente. O que aconteceu? Até os cardeais se reuniram. Se eu me lembro bem, você também recebeu uma cópia do relatório. Sim, mas eu não li. A menina respondeu sem hesitar e então continuou. Além disso, perguntar a alguém que sabe é mais rápido. A astróloga da longínquidade cometeu algum erro? Você foi enviado para lidar com o soberano dragão da catástrofe. Aconteceu alguma coisa lá? Ao longo de toda essa conversa, os dois ainda não haviam olhado nos olhos um do outro. A atenção da garota estava totalmente focada no brinquedo em sua mão. Acabamos nos envolvendo com uma criatura misteriosa que se assemelhava a uma vampira. Houve 2 mortos e uma gravemente ferida, por isso recuamos. E quem morreu? Não havia nenhum traço de tristeza por seus camaradas abatidos na voz dela. A garota parecia estar perguntando sobre algo completamente alheio a ela. Ainda assim, o garoto não se importava. Era simplesmente o jeito dela. Cedran, que estava protegendo a Kari-sama, e também o B-Marchar, que tentou capturar a vampira quando ela foi imobilizada. O grande escudo e o corrente divina, não? A princesa Miko da Terra morreu recentemente naquela explosão estranha, e agora a escritura preta perdeu 2 de seus melhores. Nada é tão ruim que não possa piorar, eu acho. E quem ficou ferido? Foi a Kairi-sama. Parecia haver algum tipo de maldição anulando as magias curativas que tentamos usar. Então recuamos. E a tal vampira?
Nós deixamos ela lá. A vampira entrava em postura de ataque toda vez que tentávamos capturá-la ou nos aproximávamos. Decidimos que seria mais sensato deixar aquilo em paz. Então você tá me dizendo que não resolveram nada? Bem, eles decidiram deixar as coisas como estavam durante a reunião agora há pouco. Essa foi a decisão que os cardeais tinham chegado na sala de reuniões mais cedo. Foi julgado que seria melhor deixá-la sozinha e fortalecer o país ao invés de atacar precipitadamente e sofrer baixas severas. Além disso, nenhum outro país deveria ser capaz de derrotar a criatura morta-viva. De fato, se alguém assim aparecesse, isso a tornaria um ser poderoso que requeria atenção máxima e implicaria que eles deveriam aprimorar suas defesas nacionais primeiro. No final, todos concordaram com esse curso de ação. Eles decidiram deixar para trás apenas os funcionários essenciais da inteligência e fazer com que todos se retirassem. O rapaz havia concordado com o julgamento deles. Afinal de contas, as únicas pessoas que poderiam derrotar aquela vampira eram provavelmente os divinos ou os lordes dragões. Portanto, eles deixariam as sentinelas a postos e se encontrassem alguém que pudesse derrotar aquela vampira, então eles estariam em guarda alta contra um ser desses. Mas isso quer dizer que essa criatura não era uma mera vampira, né? Ele balançou a cabeça concordando. Foi por isso que ele a chamou de morta-viva misteriosa. Será que é um Lorde Dragão? O soberano dragão vampírico? Ou o soberano dragão do caixão ancião? A curva nos lábios dela se alargou, um nítido sorriso. Isto é, se alguém considerasse a mancha em seu rosto ansiando por sangue como um sorriso. Esses 2 dragões já não estão mortos? Ele se sentiu um pouco desajeitado quando perguntou isso, mas ela imediatamente respondeu. Os 2 são mortos-vivos. Não sabemos se eles foram realmente destruídos. A garota finalmente levantou a cabeça, olhando diretamente para ele. Seus olhos desiguais pareciam brilhar com o que parecia curiosidade, prazer e luxúria por batalha. Quem você acha que é mais forte? Eu ou essa tal vampira? Ele já esperava essa pergunta e respondeu prontamente. É você, com certeza. É mesmo, é? A garota olhou para o brinquedo em sua mão, como se tivesse perdido o interesse pelo assunto. Dentro de seu coração, ele deu um suspiro de alívio. É uma pena. Já estava imaginando que eu poderia finalmente experimentar a derrota. Ao ouvir a garota murmurar para si mesma, o rapaz se perguntou quem venceria se elas lutassem. Ele havia trocado golpes tanto com a garota quanto com a vampira, e de fato sentiu que a vampira era superior. No entanto, essa vampira não seria capaz de derrotar a morte certa, e isso era por causa da diferença em seus equipamentos. A vampira parecia estar completamente despreparada, o que era uma fraqueza em monstros poderosos. Eles tinham grande orgulho em sua força, o que significava que não faziam uso de itens mágicos poderosos. Em contraste, a garota estava vestida com as relíquias dos 6 deuses, então ele pôde concluir que ela era a mais poderosa. No entanto, e se ambas fossem equipadas com itens semelhantes? Não, impossível. Ele imediatamente rejeitou a ideia que surgiu em sua mente. Afinal, era impossível encontrar equipamentos que rivalizassem com a manopla dela, que havia sido herdada dos deuses. Mas, e se fosse possível? Bem, se isso acontecesse, a acentueista da teocracia Slane, a mais poderosa e nunca derrotada, poderia finalmente ser vencida. Em outras palavras, esse momento seria o fim de toda esperança da humanidade, quando os defensores dos humanos ruiriam ao pó. Ele se perguntou por um momento, por que eu estou assumindo que ela lutaria sozinha? Embora ele não pudesse se comparar a ela, ele também era um divino despertado que também possuía muitos itens mágicos. A vampira poderia ser poderosa, mas estava sozinha, e se ele pudesse fazer uso de seus próprios equipamentos, eles deveriam ser capazes de lidar com ela. Não havia como existir mais seres tão poderosos quanto aquela morta-viva com quem ele trocara golpes. Imerso em pensamentos, ele então ouviu o som de risos, o que fez com que franzisse a testa e olhasse para sua fonte. Mas mudando de assunto, você já escolheu alguma noiva? Esse foi um dos tópicos que surgiram durante a reunião de agora. Em resumo, perguntaram quando ele encontraria uma parceira adequada. Deixando claro, a dita noiva não era alguém com quem ele teria um felizes para sempre. Um sinônimo mais adequado para o que essa noiva seria poderia ser uma máquina de fazer bebês. Não, eu ainda não encontrei ninguém adequado. Ah, você ainda é bem jovem, né?
Quando a escritura preta se movia, seus membros usavam máscaras mágicas para esconderem suas identidades. De acordo com as leis estabelecidas pelos deuses, alguém com 20 anos de idade era considerado adulto na teocracia Slane. Mas quando o rapaz removia sua máscara, ele mostrava que sua idade era muito mais baixa do que os 20 anos necessários para ser considerado adulto. Bem, quando você se casar, sua noiva provavelmente vai ser enfiada em algum lugar secreto na teocracia. Mas não se preocupe, ela ainda será capaz de criar o seu filho. Eu sei disso. Afinal, eu sou o capitão da escritura preta. Isso não é algo que você precisa me lembrar. Sim, você já sabe disso. Mas sabe, há coisas que é melhor você discutir com a sua futura esposa. Eu me refiro às outras esposas que você vai ter além dela. Afinal, a nossa lei não proíbe poligamia, mas é melhor você dizer isso para ela para evitar futuros atritos. Afinal, algumas pessoas odeiam isso. A teocracia Slane permitia a prática de poligamia desde que o indivíduo pedisse autorização ao Estado. A poligamia tinha sido adotada desde a época em que as linhagens de sangue tinham que ser mantidas puras devido à falta de entidades poderosas. No entanto, em circunstâncias normais, a prática padrão era de um homem para uma mulher. E haviam apenas alguns casos em que a permissão havia sido concedida. Mesmo quando concedida, um homem só poderia ter 2 esposas. Agradeço por sua preocupação. Mas enquanto a você, não pretende se casar? Ele fez essa pergunta porque ela parecia jovem, mas a aparência dela não correspondia à sua idade real. Bem, eu me casaria sem problemas com um homem que pudesse me derrotar. Eu não dou a mínima se ele for feio ou tiver uma personalidade ruim, ou até mesmo se ele não for humano. Afinal, ele será o homem que me derrotou. Quão fortes seriam os nossos filhos? A garota estava toda sorridente quando colocou a mão em sua própria barriga. Se essa fosse a condição dela para se casar, ele estava bastante confiante de que ela jamais se casaria. No entanto, será que as coisas mudariam se alguém que pudesse derrotar aquela vampira aparecesse? E então, uma onda de desconforto assolou seu coração.